Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar de História de Portugal. E com isso eu trago o livro do bem conhecido, que dispensa qualquer apresentação, José Hermano Saraiva e a sua História Concisa de Portugal. História Concisa de Portugal. E porquê trazer este livro para o canal? Porquê apresentar este livro? Bom, meus amigos, por vários motivos. Primeiro, porque este livro está muito bem conseguido. Portanto, é um livro conciso, com cerca de 510 páginas, da editora Contraponto, que teve a sua primeira edição em 2021. O livro data de 1978, mas teve várias revisões, mas o livro está muito bem conseguido, meus amigos. Talvez dentro daquilo que nós podemos chamar uma visão panorâmica, uma visão concisa da história, este talvez seja um dos melhores livros escritos em Portugal sobre a própria história de Portugal. Portanto, este é um dos primeiros pontos, uma das principais razões de eu apresentar esta obra, portanto, História Concisa de Portugal. A segunda razão, meus amigos, deve-se ao seguinte: numa altura em que a história, portanto a disciplina história, está a ser cada vez mais atacada, portanto atacada no mundo do ensino, no mundo tanto básico, secundário como académico, cada vez mais a história está a ser desprezada e também redesenhada. Ou seja, currículos vindos da esquerda, podemos dizer da esquerda e da extrema-esquerda, que estão a tentar, de uma forma ou de outra, estão a tentar apagar certas, digamos assim, partes da história e estão a tentar redesenhar a história, tentar fazer passar uma mensagem que não é a mensagem original dos textos e documentos que chegaram até nós. Portanto, numa altura em que a própria bandeira nacional, o próprio hino nacional, o nosso património, tudo o que diz respeito à herança histórica e cultural de Portugal está debaixo de fogo, meus amigos. E eu, aqui no canal, achei importantíssimo trazer esta obra. Portanto, estas duas razões, como eu disse, portanto, a primeira por ser um livro muito bem conseguido em termos de resumo, um livro panorâmico que faz digamos assim, faz um apanhado de toda a história, que é isso que vamos aqui fazer no vídeo. Eu vou pedir aos meus amigos para ficarem até ao fim. Vamos fazer, portanto, o resumo inteiro do livro. Este vídeo então vai ser mais comprido, mas tem que ser, meus amigos, porque penso que seja de grande importância fazermos o resumo deste trabalho muito bem conseguido, como eu disse, e também por causa que nesta altura nós estamos a ter um ataque muito grande à própria história como ciência e como disciplina. Mas antes de irmos ao livro, feito esta pequena introdução, meus amigos, eu tenho aqui que falar algumas coisas, porque eu sei que há pessoas que vão ver este vídeo e que há muita gente entendida na matéria, há muitos historiadores, professores, pessoas que percebem, curiosos, investigadores, cientistas, muita gente que percebe deste assunto quando nós tratamos da história de Portugal. E eu tenho aqui que fazer um pequeno aviso, meus amigos. A história de Portugal, como a própria palavra nos diz, é uma história. E uma história não é uma ciência exata. Não é uma ciência que nós tenhamos os dados absolutos, os dados fixos, os dados que podemos dizer 1 mais 1 igual a 2. Não. A história, ela, como é que se processa o seu estudo? Bom, quem estudou história, quem estudou arqueologia, quem estudou documentação, quem estuda nas áreas por exemplo, dentro do estudo da bibliografia, os bibliotecários, todas essas áreas, todas essas ciências, sabem perfeitamente que a maior parte das fontes são fontes documentais. Há várias fontes dentro das fontes documentais, mas são fontes que nos chegaram até hoje. E
como é óbvio, há muita distorção, digamos assim. Há muita coisa que pode ser verdadeiro, como também há muita coisa que pode não ser verdadeiro, dentro da documentação, meus amigos. E a história, então, que se foi, digamos assim, formado ao longo dos tempos, foi convencionada de uma certa forma. E quando nós falamos em alguns factos, eu vou aqui dar rapidamente um exemplo. Quando nós, por exemplo, falamos da Batalha de Eurique, o campo de Eurique, há muitas interpretações, há muitas conclusões já feitas por estudiosos. Uns dizem que aconteceu aqui, outros dizem que aconteceu ali, outros dizem que nem sequer aconteceu. Enfim, há um grande debate. Isto é só um exemplo, porque existe uma série de exemplos que nunca mais acabam quando nós falamos na história de Portugal. E, meus amigos, eu não vou entrar nestes debates, eu não vou dizer se isto aconteceu ou se isto não aconteceu, se isto foi assim, se isto não foi assim, se isto é verdadeiro, se isto é falso, se foi assim, se não foi assado, se Dom Afonso Henriques calçou sapatos vermelhos ou sapatos castanhos. Meus amigos, não está em causa estas, digamos assim, estas análises. O que eu aqui quero fazer é o estudo do livro, que está muito bem feito, e vou seguir o programa do autor, José Hermano de Saraiva. Vou seguir o seu programa. Muita gente conhece bem o autor pelos seus trabalhos. O autor tem uma vasta bibliografia, tem muitas, digamos assim, podemos dizer na televisão, não é? Muitas séries televisivas muito interessantes, praticamente já vi quase tudo, e praticamente posso dizer que eu também já li quase tudo, mesmo aquelas coleções voluminosas, digamos assim, que têm vários volumes, e posso-vos dizer, meus amigos, que, mais uma vez, este é talvez o livro mais bem conseguido, porque, como eu disse, José Hermano de Saraiva consegue fazer aqui uma descrição panorâmica, concisa, faz um resumo muito bem feito, com as datas. Atenção também a isto, que eu vou dar uma palavrinha às datas também, à cronologia. E então, para fechar apenas este ponto, meus amigos, não está aqui em causa se os factos são mesmo verídicos ou se os factos não são verídicos. Nós temos que perceber que houve uma convenção. Convencionou-se que a história segue este padrão, portanto, até hoje, não é? No mundo dos estudiosos, e é por causa disso também que eu quero fazer este vídeo, porque uma coisa é convencionar-se que a coisa passou-se mais ou menos assim, não é? Então vamos partir de 1143, não é? Quando podemos dizer que convencionou-se que há a independência de Portugal, e até os dias de hoje, não é? E então vamos partir deste ponto. Mas não quer dizer que as coisas sejam todas assim, completamente certas. Não quer dizer que foi neste mês ou no outro mês, naquele dia ou no outro dia. O que nós temos aqui que perceber é que uma coisa é mais ou menos fazer o resumo por alto da história de Portugal e ter as datas e os acontecimentos principais. Outra coisa é chegar e mudar completamente as coisas, retirar períodos, mesmo que sejam períodos, épocas que foram muito bem documentadas, fazer uma tábua rasa de algumas épocas, que é isto que estão hoje em dia a fazer, meus amigos, e nós vamos ver isso um pouco melhor. Isso então sim, não se pode fazer, porque aí estamos a cometer um ato que é contra o próprio estudo da história, é contra a própria disciplina da história. E então vamos seguir, portanto, digamos assim, vamos seguir aqui a ordem cronológica e a ordem dos acontecimentos do trabalho de José Hermano de Saraiva, e começamos então, como eu disse, vamos começar um bocadinho antes, mas há esta data que se convencionou, 1143, data que é a data da fundação de Portugal. Portanto, em termos simbólicos, é a fundação de Portugal. E, meus amigos, podemos, com base nisto, dizer que Portugal tem cerca de 881 anos de fundação desde a sua independência. Portanto, terá mais para trás, porque houve outros povos que tiveram cá
no território. Portanto, a história não começa ali em 1143, ela começa antes, e há protagonistas em termos de personagens históricas que começam antes, que nós vamos ver, mas podemos dizer que de 2024, retirando 1143, nós chegamos ao número de 881 anos de história. E então, Portugal tem quase 900 anos de história. E, meus amigos, antes de irmos ao livro, esta nação, a nação de Portugal e a história de Portugal, meus amigos, eu não consigo entender como é que pode haver hoje, no século XXI, pessoas que desprezam esta nação, a história desta nação. Como é possível Portugal, um pequeno país na Europa, praticamente junto ao mar, não é? No litoral, tem uma importância gigantesca em toda a história da Europa. Foi o país que descobriu meio mundo, podemos dizer. Teve uma época dos descobrimentos que é chamada épica, no seu esplendor, na sua grandeza, que o próprio José Hermano Saraiva muito bem aqui explica, e eu não consigo perceber como é possível desprezar, portanto, a história de uma nação. E, meus amigos, vamos então agora, portanto, eu vou mostrar mais uma vez o livro, muito bem escrito, como eu disse, 510 páginas, de uma escrita muito interessante, meus amigos, compreensível, um bom português, não é um português muito floreado, antes pelo contrário, a pessoa sai daqui encantado com o texto, como muito bem sabe fazer José Hermano Saraiva, muito bom comunicador, nós podíamos ver isso em termos das próprias séries televisivas, para mim são fora de série, estas séries, e para estudar e compreender a história de Portugal, nós temos então, agora vamos seguir o plano do historiador, do comunicador José Hermano Saraiva. Então, para estudar e compreender a história de Portugal, temos 4 dimensões, nos diz José Hermano Saraiva. Então temos a política, a economia, a parte social e a parte cultural. E, de facto, é exatamente isso que vai fazer o autor do livro. Portanto, a primeira grande mudança até 800 a.C. foi a que registou os túmulos, nos começa por dizer José Hermano Saraiva. Túmulos das grandes criptas e principalmente aqui temos os túmulos coletivos, aquilo que era chamado os túmulos coletivos e os túmulos individuais, na página 22. Agora vou dando as páginas conforme vou andando com a matéria do livro. Temos também depois, na mesma página, o exemplo dos castros, as povoações formadas por casas de pedra. Na página 23 temos a introdução aos celtas, um povo importante, vindo da Europa Central, que acabaram por se fundir com outras populações locais. Portanto, o historiador começa mais ou menos a descrever os primeiros povos que estiveram no território português, e foram muitos, meus amigos, foram bastantes, e houve também uma mistura bastante grande de povos, não é? Então podemos dizer que hoje o português, o cidadão português, na sua origem, em termos históricas, na sua origem, tem um vasto cruzamento de povos. Então, aqui na página 23, os calaicos, que era um nome dado aos celtas, pelos romanos, que depois, segundo o historiador, vai dar aos chamados os galegos. Portanto, passamos depois para a página 24, em que temos o primeiro desembarque dos romanos na península, que, segundo o historiador, se deu em 2019 a.C. Uma parte importante porque os romanos vão ter um importante papel no território português. Depois, na página 24, temos os lusitanos, que os romanos descreviam como um povo, digamos assim, que resultava da fusão de vários outros povos, como eu disse, dos celtas, dos iberos, que depois veio a formar a palavra celtibero, portanto, na página 24.
Portanto, então, pode-se dizer, aqui na página 24, nas palavras de José Armando Saraiva, pode-se dizer que o povo português, digamos assim, é descendente dos celtas. Então, depois na página 26 temos a figura e a personagem bem conhecida entre nós de Viriato, chefe dos lusitanos, entre os anos de 147 e 139, que conseguiu, digamos assim, conglomerar grandes regiões do centro da península e impor, digamos assim, derrotas bastante pesadas às tropas de Roma, aqui na página 26. Depois temos também uma vasta descrição de Viriato. Depois temos também Sertório, não é? Na resistência contra os romanos. Aqui já estamos de 80 a 72 a.C., página 26. Eu vou andando assim, também fazendo referência às páginas, para nós vermos mais ou menos o resumo assim do livro. Não vale a pena falarmos aqui dos capítulos, nem dos pontos do livro. Eu vou fazendo assim, que é melhor, e nós vamos vendo a evolução da história. Então, os romanos estabeleceram quadros de conduta pacífica com o objetivo do estabelecimento de relações económicas duradouras entre os povos da Península Ibérica, página 27. Depois podemos ver na página 30 a importância das vias, redes de estradas, que eram muito bem aperfeiçoadas e que perduraram até ao século XIX, página 30. Depois podemos ver a divisão também das regiões administrativas. Portanto, aqui que o historiador nos faz aqui uma descrição muito pormenorizada de toda esta divisão em chamados conventos e divisão, que eram divisões administrativas, não é? Então, depois temos o município de Lisboa, era dos romanos e povos que viviam à romana, nos diz José Armando Saraiva. Então, Lisboa foi uma cidade muito, muito romanizada, digamos assim. Depois, na página 32, temos então a descrição da invasão dos suevos, na página 32. Portanto, os suevos depressa se estabeleceram em paz com as populações locais. E, atenção, a importância da organização eclesiástica que se manteve muito coesa e muito unida no território. Portanto, há aqui uma descrição muito grande sobre esse aspecto, portanto, da organização eclesiástica das igrejas que ajudaram, digamos assim, a formar a unidade do território, coisa que muitas vezes não é muito bem explicada no ensino, não é, nas escolas, mas que deveria dar-se ênfase a esta parte da história. Então temos os suevos que abraçaram o cristianismo, página 34. Depois temos os visigodos, que chegaram em 416. Portanto, eu vou aqui aproximar a luz, ter um bocadinho mais de visão. Portanto, em 416 d.C. e a sua permanência durou 3 séculos, página 34. Portanto, eu estou a retirar a informação toda do livro, meus amigos, são apontamentos do livro. Portanto, a sua cultura era inferior às culturas locais. Aqui a importância também do confronto entre as culturas. Quando uma cultura se impunha, quando outra cultura, digamos assim, era mais fraca e acabava por misturar-se com as outras culturas, não é? Tudo isso o historiador nos fala, aqui na página 35. Portanto, eram também arianos, que eram um género, digamos assim, podemos dizer que era um ramo do cristianismo, mas muito alterado, não é? Portanto, principalmente na questão e na posição do próprio Cristo, não é? Sabemos que o arianismo acabava por ser uma heresia muito grande nos primeiros séculos da Igreja. Depois temos a importância em 654 do Código Visigótico. Portanto, o Código Visigótico. Depois temos os elementos fundamentais da sociedade instalada na Península. Nos inícios do século XVIII, eram um clero rico e poderoso, uma nobreza militar e proprietária e as populações, ou seja, o povo. Página 38.
Depois chegamos portanto, aos inícios do século VIII, em que em 711 Tariq passa, portanto, para a península, vindo do norte da África, cruza o Estreito de Gibraltar e penetra na Península Ibérica, vencendo Rodrigo, o último rei dos visigodos, na Batalha de Guadalete. Página 41. E aqui o historiador nos diz que permaneceram cerca de 6 séculos, até ao século XIII. A ocupação das terras conquistadas fazia-se com o cerimonial do toque das trombetas e a bandeira real. Portanto, muitas vezes a importância da trombeta e das bandeiras, não é? Da bandeira real, aqui muito bem descrito pelo historiador. E o historiador também nos diz, na página 49, que foi das Astúrias, com Pelaio, um galego, que começa a reconquista. Desde os fins do século IX, começaram a aparecer referências a um condado portucalense, aqui na página 51, com fronteiras imprecisas, mas que abarcava, portanto, terras do Minho e ao sul do Douro. Portanto, a designação provinha de a principal povoação ser Portugal, situada próxima da Foz do Douro, página 51. Então, podemos dizer que o Reino de Portugal nasce ali, naquilo que se designava por Portugal. Portanto, a geração, depois temos então na página 53, a geração da Condensa Mumadona, o filho e o neto que governaram Portugal, e são dessa família os poderosos Mendes. A importância aqui da família Mendes, de que nos fala José Hermano Saraiva, que mais tarde ajudaram Dom Afonso Henriques às suas pretensões à independência, na página 53. Depois, na página 55, temos o processo político da independência de Portugal, a revolta de Dom Afonso Henriques, a batalha de 1128, a batalha de Samamed, a Paz de Tui, 1137, a Conferência de Samora e a enfeudação do Papa, 1143, e depois, em 1179, a bula papal de reconhecimento da monarquia pela Santa Sé. Tudo isso eu vou passando agora rapidamente, muito bem aqui escrito. E, meus amigos, mais uma vez eu volto a frisar, o texto é muito bem escrito, de forma simples, de forma que se consegue ler com gosto, meus amigos. Eu li este livro até ao fim com muito gosto, e eu já li muito, e mesmo muito livro sobre a história de Portugal. Portanto, eu sei o que é que estou a dizer nesta edição. Então, Conquista de Santarém, em Lisboa, 1147, página 65, segue-se Sintra, Almada, Palmela e Faro até 1249. Segundo o historiador, durou pouco mais de um século. Depois temos a importância, em 1297, do Tratado de Alcanices, dissemos bem, em que se fixou definitivamente os limites do território, página 68. Depois, na página 68, 69, 70 e 71, temos a Batalha de Eurique, travada a 25 de julho de 1139. Depois temos aqui o ponto de interrogação, facto ou mito, temos um pequeno desenvolvimento do autor, eu não vou, como eu disse, não vou entrar nessas questões. Mas o historiador nos fala de tudo isto. O milagre do Santiago da Compostela e muitos outros desenvolvimentos também nas mesmas páginas. Depois, a estratificação da Idade Média, da chamada, aquilo que se convencionou chamar Idade Média portuguesa. Então temos os grandes e os miúdos, segundo o cronista, um bem famoso cronista, Fernão Lopes, que vai ter uma importância muito grande na história de Portugal. Então temos os imundos, os vilãos, os semiservos, página 73. Depois, na página 74, temos Paio Mendes, da família dos Mendes, lá está a importância, e o arcebispo João Peculiar, que foram os principais apoios de Dom Afonso Henriques na luta pela independência, página 74. Página 75, temos os nobres, os grandes nobres, ricos homens, os cavaleiros, sem fortuna, mas nascidos nobres, página 75. Depois temos o vilão, chamado vilão, página 76, o vilão rico dos campos, o vilão pobre dos campos, o vilão rico da cidade e o vilão pobre da cidade.
Depois temos na página 78, continuamos com a descrição da estratificação da Idade Média, temos os semi-escravos, que não eram escravos e não podiam ser vendidos, mas pertenciam à terra. Muitas vezes tinham que ir com o senhor para onde ele ia. Depois os escravos, esses sim, não tinham liberdade, trabalhavam a maior parte das vezes presos e acorrentados. Página 78 e 79. Depois temos a página 87, agora pulamos até a página 87, temos a produção, o nascer da nacionalidade portuguesa. A ligação entre o Norte e o Sul, de cuja junção tinha nascido Portugal, nos diz Armando Saraiva, era uma das preocupações de Dom Afonso Henriques, página 96, meus amigos. E eu ainda tenho a imagem na minha mente da comunicação fantástica deste historiador nas séries televisivas, não é? E podemos ver, e da maneira como o próprio Armando nos falava, e muitas vezes se punha atrás do monumento ou atrás de uma paisagem qualquer, ou de alguma coisa que tivesse alguma referência à história, e muitas vezes o próprio José Armando Saraiva dizia: estou-vos a falar aqui atrás de mim, e era uma coisa fantástica para quem conhece muito bem estes programas, meus amigos, e mais uma vez eu digo-vos que para mim foi talvez o maior comunicador de história que tivemos em Portugal. Então, na página 97 temos a cultura cristã, a cultura hebraica, a cultura islâmica, uma boa descrição sobre as três grandes culturas que formavam a sociedade do século XII e século XIII. Depois temos os moçárabes, os chamados moçárabes cristãos, que vivem em terras conquistadas pelos mouros, mas que conservavam a sua tradição cristã. Página 99. Depois temos a Guerra Civil, muito importante porque fala-se muito pouco, bom, então nos manuais de escola praticamente não se fala, mas aqui José Armando Saraiva nos fala da importância da Guerra Civil de 1211 e 1216, não é? Porque nós falámos sempre da Guerra Civil, da chamada Guerra de 1383-85, e muitas vezes não se fala aqui desta que foi importante, que é na página 106 e 107, em que vemos os conflitos contra os abusos da nobreza e do clero, na pessoa de Dom Sanches I, contra os privilégios do clero e da nobreza, e depois Dom Afonso II e a guerra contra os nobres, o exército do rei e o exército do rei Leão. Depois aqui, a página 107, eu vou andar um bocadinho depressa, meus amigos, mas tem que ser. Portanto, a chamada lei da desamortização, que foi uma lei importante, meus amigos, que proíbe a compra de bens imóveis pelas ordens religiosas, página 107, e depois temos as inquirições, chamadas as inquirições, que eram inquéritos efetuados por comissões de funcionários régios para averiguar de terra em terra a situação jurídica das propriedades. Muito interessante também que esta parte. Depois temos as confirmações também. O que eram as confirmações? Portanto, atos de validação, doações e de privilégios concedidos em reinados anteriores. Portanto, isso era muito importante nessa altura, portanto, aqui na página 108, que eram instrumentos eficazes de defesa dos direitos da coroa contra os direitos de usurpações das classes privilegiadas. Porquê? Porque havia e sempre houve um confronto principalmente entre a nobreza e o rei. E vários reis ao longo da história de Portugal. Isso é muito importante nós termos isso em mente, porque vai haver muitas vezes esse confronto. E é muito interessante ver aqui uma divisão, podemos até dizer uma divisão ao longo da história, isso agora sou eu que estou a dizer, em que temos o rei e o povo de um lado e temos a nobreza e o clero sempre do outro. E é muito interessante, porque quando nós vemos certos professores no ensino que metem o rei muitas vezes ao lado da nobreza e do povo, e isso não é verídico, meus amigos. Houve alguns, sim, mas muitas vezes nós temos que perceber que a nobreza sempre esteve contra Portugal. Muitas vezes contra Portugal, no sentido até de apoiar causas de Castela e de Aragão, depois da Espanha Unida, e muitas vezes se opôs ao povo, e era o rei que vinha em nome era sempre o rei que vinha em nome do povo. Isto na Baixa e na Alta Idade Média, atenção, não estou a falar depois, a partir da modernidade, as coisas mudam. Mas vamos então continuar para não nos perdermos. Portanto, depois temos a importância na página 108 das Cortes de Coimbra, de 1211, e o conjunto importante de leis publicadas que constitui a mais antiga legislação portuguesa, aqui na página 108. Pois Dom Sancho II
a anarquia senhorial e a Revolução de 1245-1247. Este rei foi um rei que teve alguns problemas, meus amigos, nós sabemos, e que por isso teve os acontecimentos todos que nós sabemos. Portanto, página 109, queixas a Roma dos nobres contra Dom Sancho II e a nomeação de Afonso III. Depois temos mudanças da bandeira, muito interessante. Pela crise, o escudo com as 4 quinas foi rodeado por uma faixa vermelha bordada de castelos, as quais aludiam à ascendência real portuguesa. Os castelos significam a pertença com a rainha regente da França e Branca de Castela, que passou a ser a bandeira nacional. Página 111. Estou a retirar os apontamentos diretamente do livro, meus amigos. E aqui o próprio historiador nos fala da importância na bandeira nacional, não é? Nesta bandeira nacional, por esta altura, e dos elementos que compõem a bandeira, a importância, meus amigos, simbólica que isto tem. E não é por acaso que hoje vimos o que é que se passou com aquilo que fizeram com a bandeira portuguesa, não é? Não vou agora entrar nessas questões, mas é só para nós termos a noção das coisas. Então, as Cortes de Leiria, 1854, página 112, que serviram de base a uma vasta obra de reorganização administrativa. O rei manteve assim o reino com paz, justiça e sossego, página 112. Depois temos então, passamos para o reinado de Dom Dinis. Portanto, eu estou aqui a andar depressa porque não vou, como é óbvio, não posso aqui resumir o livro totalmente, não é? Inteiro, não é? Então, por isso, eu lia o livro, não é? Então não faz sentido, eu estou a andar mais rápido, não é? Então o reinado de Dom Dinis terá havido pelas crónicas, documentos de Dom Dinis, uma evolução política, nos diz aqui o historiador. Portanto, os longos reinados de paz de Dom Afonso e Dom Dinis tinham proporcionado grandes progressos sociais e económicos. Portanto, a Guerra Civil de 1320 e 1324 também é outra pequena parte da história que muitas vezes se passa ao lado, em que o motivo é a revolta do infante Dom Afonso IV e o triunfo de do Afonso IV, não é? Página 114, 115. Depois, então, temos, portanto, 1336, 1338, na página 117, temos a guerra contra Castela, portanto, a destruição da frota portuguesa junto do Cabo de São Vicente, no Algarve. Em 1340, a batalha contra o rei de Marrocos e de Granada, nas margens do rio Salado, a vitória de Portugal. Portanto, vou passando agora mais rápido. Depois temos então na página 120, chegamos ao fantástico episódio de Inês de Castro, página 118, 119, morte de Dom Inês e a vingança de Dom Pedro, meus amigos, a construção dos monumentais túmulos de Alcobaça, página 120. Eu vou dizer as mesmas palavras que o historiador José Hermano de Saraiva. Falam tanto daquele conto do grande poeta inglês, não é? Shakespeare, não é? De Romeu e Julieta, e não se fala desta fantástica, digamos assim, deste fantástico relato da morte de Inês de Castro e do amor de Dom Pedro, que eu acho que ultrapassa em muito uma lenda imaginária de um poeta inglês. Eu estou a falar exatamente as palavras de José Hermano de Saraiva e devia-se dar o devido valor à história de Portugal e muitas vezes não se dá. Então depois na página 123, muito interessante, a palavra caravela aparece escrita pela primeira vez em 1255 no foral de Vila Nova de Gaia. Depois aqui na página 131 a queda da nobreza, a subida da burguesia. Temos depois a peste negra de 1348 e a queda da demografia portuguesa. Depois o fim do urbanismo, as ordens religiosas, os dominicanos e franciscanos, o próprio ato de cantar e ouvir se converte em ler e escrever. Muito importante aqui, nos diz José Hermano de Saraiva, na página 137. Depois, página também 137, a importância dos romances de cavalaria, portanto, principalmente vindos da Bretanha, os contos e lendas relativas ao rei Artur.
e também há lá Chanson de Roland, a canção de Roland, também da França, que tem aqui uma importância muito grande para, digamos assim, a cultura desta época. Então depois temos também a importância dos livros de linhagem, com um embrião das crónicas dos reis, de, principalmente, Fernão Lopes, o grande Fernão Lopes, página 138. Depois temos a pregação de Santo António pelas cidades francesas e italianas, aqui um relato muito interessante. O estilo gótico, uma descrição muito interessante do estilo gótico, página 140. E depois também uma referência a Pedro Hispano, o nosso Papa João XXI. Então, as origens da universidade, o estudo geral, o chamado estudo geral, o mais antigo professor de que a memória é um certo Pedro Gramático, nos diz aqui José Hermano Saraiva, mencionado num documento antigo de 1088, página 143. Depois temos João Peculiar, mestre da escola de Coimbra. Depois, aqui na página 149, 150 e 151, temos as crises do fim do século, Dom Pedro e Dom Fernando, um relato muito interessante do século XIV, portanto, entre 1300 e 1400. Meus amigos, não sou eu que estou aqui a falar. Tudo isso são apontamentos que eu vou até mostrar para os meus amigos verem. Eu faço assim, portanto, vamos ver se conseguem ver. Eu tenho esses apontamentos assim escritos diretamente do livro, conforme eu vou estudando o livro, conforme eu vou recolhendo, digamos assim, as notas, para depois poder então apresentar as notas nas palavras do próprio autor. Então, aqui temos a Primeira Guerra contra Castela, 1369-1370, a Segunda Guerra contra Castela, 1372-1373, a Terceira Guerra contra Castela, 1381-1382, na página 150 e 151. Muito interessante depois as leis, portanto, em 1375, as chamadas Leis das Seis Marias, que visa a restauração da cultura serelífera. Portanto, depois temos a Revolução de 1383-1385, que eu falei há pouco, tem importantíssimo, não é? Um ponto na história que é de facto muito importante na história de Portugal, em que o próprio Fernão Lopes nos fala de todos os acontecimentos. Agora vou passar rapidamente, porque muita gente conhece, não é? Não vou estar aqui agora. Portanto, o Conde de Andeiro, o Mestre de Avis, Dom João I, depois em 1384 o cerco a Lisboa, a peste nos castelhanos, depois a importância do contestável Nuno Alves Pereira, e depois o jurista João das Regas, também tudo isso entre a página 154 e 160, muito bem descrito aqui nas palavras de José Hermano Saraiva. Depois, a 14 de agosto de 1385, a Batalha de Aljubarrota, onde dois exércitos reais do castelhano, que incluía a maioria da nobreza portuguesa, lá está aquilo que eu disse ainda há bocado, e o exército português, chefiado então pelo contestável Nuno Alves Pereira, página 159. A importância dos escritos de Fernão Lopes para a história de Portugal, página 161. Aqui o autor nos fala um bocadinho deste historiador, deste cronista. 1415, a conquista de Ceuta. Aqui começam os descobrimentos, em que temos aqui a importância de Dom João I, 1418-1427, a Madeira, Açores, 1434, Cabo Bojoador, 1444, Cabo Verde, Guiné, 1471, Santo Meio Príncipe, 1494, Tratado de Tordesilhas. A fantástica epopeia dos descobrimentos. Meus amigos, aqui tem que parar um bocadinho. A expansão marítima que começa com a data de Ceuta, não é? É assim que se convencionou, 1415. E eu devo de dizer, eu já estudei a fundo a história da França, estudei por alto a história da Inglaterra, a história da Europa, como é óbvio, um pouco a história da Itália, depois também alguma história de outras civilizações, fora daqui, não vou agora aqui falar, principalmente no Médio Oriente, não é que eu estudo muito, mas devo de dizer, e vou utilizar as palavras do historiador, devo de dizer que é mesmo uma fantástica epopeia dos descobrimentos. Não temos nada parecido em toda a Europa. Mesmo os espanhóis, meus amigos. Portugal é fora de série na epopeia dos descobrimentos, na expansão marítima, meus amigos, quando há livros específicos só sobre isso, só sobre a época dos descobrimentos. E é fantástico como é que Portugal, um pequeno país, vai descobrir praticamente o mundo.
Portanto, Portugal foi, como eu costumo dizer, o pequeno Davi que descobriu o mundo inteiro, não é como costumo dizer, não é? O mundo dos grandes Golias, não é como eu costumo dizer. Então temos, portanto, em 1498 a chegada à Índia, 1500 a descoberta do Brasil, 1536 o Império Português do Oriente, entre a página 163 e 192, a importância da crónica de Yanes de Zurara, página 164, bem conhecido também. Temos, portanto, Dom João II, o príncipe perfeito, que eu pessoalmente tenho muito apreço por este rei, pela história desse rei, que era chamado o príncipe perfeito, 1481-1495, vigoroso representante do estilo pragmático político em Portugal e na Europa. Página 170. A obra de Dom João II reflete-se em 3 campos: o da reorganização administrativa, o das relações diplomáticas com vários países da Europa e o da condução da política ultramarina. Página 170 e 71. Depois temos o infante Dom Henrique, administrador apostólico da Ordem de Cristo, que coube tão importante papel na condução da descoberta marítima do século XV, página 179. E vamos sim ler uma passagem muito importante da página 191, que eu tenho aqui assinalado, porque vale a pena, meus amigos, ler esta passagem. A viagem de Vasco da Gama, garantindo assim o direito exclusivo dos portugueses a navegarem no mar oriental, Dom João II mandou imediatamente preparar a expedição destinada à Índia. Em vez de caravelas, navios que até então utilizará nas viagens de exploração, a frota que devia visitar a Índia era construída por pequenas naus, propositadamente construídas para a viagem, de maior tonelagem, permitiram transportar maiores quantidades de mercadoria. O rei morreu durante os preparativos. O sucessor, Dom Manuel, submeteu o projeto de viagem à discussão das cortes e a maioria dos votos foi desfavorável à sua realização. Apesar disso, o rei manteve o plano. Para comandante da frota foi escolhido Vasco da Gama, filho segundo de um funcionário régio que havia sido vedor da casa de Dom Afonso V e depois alcaide de Sinas. Era, portanto, um membro da pequena nobreza burocrática. É a primeira vez que um nobre é escolhido para comandar uma viagem marítima. A frota largou do Tejo a 8 de julho de 1497. O diário de bordo chegou até aos nossos dias e por ele sabemos qual a rota seguida. Quando estavam ao sul de Cabo Verde, fizeram o rumo para o ocidente até passarem próximo da costa do Brasil. Aí, aproveitando os ventos, voltaram a atravessar o Atlântico em direção ao Cabo da Boa Esperança. A 20 de maio de 1498, os navios fundearam em Calcutá, uma das grandes cidades comerciais da Índia. Vasco da Gama levava instruções para estabelecer com o Samorim, senhor daquela região, um tratado de amizade e comércio. Mas as negociações revelaram-se extremamente difíceis. Os árabes, que mantinham o monopólio comercial nos mares da Índia, conseguiram frustrar o projeto da aliança. O regresso a Portugal iniciou-se a 29 de agosto de 1428 e demorou cerca de um ano. Perdeu-se um dos navios e cerca de metade das tripulações não aguentou os sofrimentos da viagem. Os sobreviventes chegaram ao Tejo no verão de 1429. A recepção revela que a importância da viagem foi imediatamente compreendida. O rei escreveu a todas as cidades e vilas notáveis, ordenando a realização de procissões e festejos de congratulação. Quase que se pode dizer que foi um feriado nacional. Meus amigos, a importância também dos descobrimentos e desta viagem de Vasco da Gama, e quem puder estudar esta parte dos descobrimentos, há muita bibliografia sobre isso. Um dia irei fazer um vídeo sobre isso, meus amigos, mas vale a pena. Então, feito isso, seguimos em frente. Depois temos na página 195, 196, temos a centralização do poder no Estado do século XV, um relato feito por Fernão Lopes. Portanto, o primeiro livro impresso em Portugal, muito interessante, foi em Chaves,
impressa em 1489, página 198. Depois temos as crónicas de Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João I e Dom João II, por Fernão Lopes, a importância deste cronista. Página 200, a importância da arte manuelina, aqui uma vasta descrição da arte manuelina, algo muito importante que se traduz em um movimento de grande relevo, como por exemplo o Mosteiro de Jerónimos, as Capelas Imperfeitas, a nave e a Igreja dos Templários em Tomar, a Torre de Belém por aí fora. O manuelino sucede ao estilo gótico e foi no período do século XVI, com Manuel I, página 200, a convicção que Portugal teria um salvador da cristandade. Aqui chegamos a Dom Sebastião, página 226. A derrota contra o rei de Marrocos e a sua morte, temos a descrição toda dessa história de Dom Sebastião. Depois, 1578, Alcácer Quibir. Depois, na página 228, a alta nobreza que queria Filipe I, rei de Espanha. Mais uma vez, vemos aqui como a nobreza sempre andou a reboque dos poderes, digamos assim, xenocráticos, digamos assim, não é? Aquilo que é chamada xenocracia, não é? O poder do estrangeiro em território nacional, não é? Então, a alta nobreza queria Filipe I, rei de Espanha, para suceder a Dom Henrique Cardeal, que já era velho, página 228. Portanto, a história toda, que é bem conhecida, não é? A derrota de Dom António, o prior de Castro, contra a invasão de Dom Filipe II, que a Espanha já era unificada por essa altura, página 232, que corresponde a Dom Filipe II, a Dom Filipe I, depois temos Dom Filipe II e Dom Filipe III, que estiveram a governar Portugal, não é? Nenhum outro período de que o século XV e o século XVI oferece tão intenso grau de produção cultural. Atenção, porque eu vou repetir esta parte. Nenhum outro período de que o século XV e o século XVI oferece tão intenso grau de produção cultural. Página 239. Desde Gil Vicente, Bernardino Ribeiro, Sá de Miranda, António Ferreira, Diogo Bernardes, Camões, Frei Agostinho da Cruz, Fernão Mendes de Pinto, Damião de Góis, João de Barros e muitos outros. Aqui, José Armando Saraiva nos fala desta importante parte cultural, época cultural, não é? Portanto, a importância de Afonso de Albuquerque, página 240, o humanismo dominante na Itália, tocou Portugal, mas pouco, num degrau que não foi muito amplo, o movimento não foi muito amplo, página 241. 1572, a importância da obra de Camões, Luís de Camões, não é? E os Lusíadas, e vamos então ler, página 248, 249, a consciência épica da nação. Vou repetir, a consciência épica da nação. E então, vamos ler. A consciência épica e as suas metamorfoses. Os descobrimentos transformaram o pequeno Portugal numa nação mundial, porque a atividade dos portugueses passa a ter por teatro o mundo. Por toda a terra se ouvem as suas vozes até nos confins do mundo. Ressoam as suas palavras, Damião de Góis. Essa transformação refletiu-se no plano mental e estético. A ideia que os espíritos mais cultos faziam do seu país modifica-se completamente. Nos meados do século XV, a imagem que se pode colher, por exemplo, nas páginas de Fernão Lopes, é a de um pedaço de terra pobre, habitado por gente rija, que luta ferozmente para não cair sobre o domínio do vizinho poderoso e rico. 100 anos depois, a imagem é outra, um imenso espaço que vai das colunas de Hércules à China e onde, por obra nossa, todos conhecem a lei de Cristo, Góis. O mais eloquente proclamador desta consciência épica foi Camões, mas cronologicamente esteve longe de ser o primeiro. A obra de Zurara está já carregada de intenção épica e quando Dom Manuel I adoptou a esfera armilar como símbolo nacional, afirmou mais enfaticamente que era possível o caráter ecuménico da monarquia portuguesa. A consciência épica, meus amigos. Eu vou-vos dizer uma coisa, agora uma parte. Quando a gente estuda a história de Portugal e quando nós vemos esses comunicadores, historiadores, e há muito mais, não é? Não é só José Armando Saraiva,
nós olhamos depois para a nossa realidade, para a nossa atualidade, digamos assim, e ficamos muito tristes, meus amigos. Ficamos muito tristes com aquilo que vemos na comunicação social, com aquilo que vemos na televisão, a forma como os nossos políticos conduzem a nação, tratam a história, tratam todo o legado dos nossos antepassados, desses grandes homens que fizeram a história do nosso tão grande Portugal, não é? Então foi só apenas um pequeno desabafo à parte. Portanto, durante o reinado de Filipe II, o novo estatuto político do país procurava dar satisfação às classes superiores e garantir a autonomia administrativa. Página 271. Depois, na página 275, temos a revolta de 1637, a revolta contra o agravamento da crise da nobreza, que se espalhou pelo país, a chamada revolta do Manuelino. Portanto, a restauração de 1640, página 280, aqui muito interessante, motivo, portanto, a mobilização dos jovens em nobreza para as guerras de Espanha. Sobre o Palácio Real, a 1 de dezembro de 1640, estiveram 40 fidalgos para matar Miguel Vasconcelos, o secretário de Estado. 15 dias depois, aclamaram João IV. 1580 e 1640 temos o reinado de Filipe I, Filipe II e Filipe III. 1640 temos a restauração, estou a dar as datas, uma guerra que depois vai durar até 1668, que é a chamada Guerra da Restauração. Depois temos aqui uma referência ao padre António Vieira, não é? Que não podia deixar de ser, diplomata, defensor dos índios do Brasil e imperador da língua portuguesa. Mais uma que eu tenho agora aqui que falar. Quando nós vimos o que é que fizeram quando foi lá aquele acontecimento lá nos Estados Unidos, não é? Que a extrema-esquerda saiu pelo mundo fora, praticamente a vandalizar tudo e mais alguma coisa, e aqui em Portugal foram vandalizar a estátua do padre António Vieira, dizendo que padre António Vieira, tinha sido um dos principais discriminadores, até se podemos dizer racistas, não é? O que é uma estupidez maior do que sei lá o quê, dos seus próprios protagonistas que fizeram isso, não é? Sabendo que ele foi um dos maiores defensores dos índios. Temos documentação sobre isso e muitas vezes eu pergunto-me, porquê que esta gente não estuda, não lê? Porquê que esta gente impregna pelos ouvidos, vai atrás das coisas que lhes metem à frente, não é? Um pouco, um desabafo agora também. Depois, no nosso Seiscentíssimos, temos os jesuítas, muito importante aqui, que foram os impulsionadores da cultura e do ensino. Atenção, a importância dos jesuítas em Portugal no ensino e na cultura. Página 293. Os livros de estudo foram os mais bem organizados, compêndios didáticos até hoje, feito pelos jesuítas. Depois, os dois escritores com máximos expoentes de letras portuguesas do século XVII foram o padre Manuel Bernardes e o padre António Vieira, página 296, José Irmão de Saraiva. Entre 1580 e 1640 editaram-se 24 vezes os Lusíadas, e a monarquia lusitana é a primeira grande história de Portugal depois das crónicas gerais do reino do trabalho de Fernão Lopes. Depois, 1703, 1735, temos o absolutismo, a não convocação das cortes, o Tratado de Methuen, importantíssimo este tratado, a descoberta de ouro do Brasil, página 306. A importância do Tratado de Methuen, referido como, portanto, como dos panos e dos vinhos, que foi um tratado assinado entre a Inglaterra e Portugal a 27 de dezembro de 1703, página 311. Depois temos as reformas de Dom Luís de Menezes, terceiro conde de Ericeira, um enérgico realizador que, com a ajuda do Estado, procurou incentivar o fabrico de tecidos nacionais e materiais e proibiu-se a sua importação. A época de Dom João V, página 322, entre 1706 e 1750. Depois temos também outra referência importante, Luís António Verne, com o livro Verdadeiro Método de Estudar, não é? 1746. Depois temos também, esse livro contém profundas reformas de estudo em todos os campos das ciências, o Verdadeiro Método de Estudo.
de António Verney, portanto, página 330. Depois temos a página 330, chegamos à Reforma Pombalina, Marquês de Pombal, Sebastião José Carvalho Melo, entre 1753 e 1777. Depois temos o terremoto de 1755, vou passar à frente. Depois temos a dedução cronológica, livros contra os jesuítas do governo Marquês de Pombal, que era redigido por algumas partes pelo próprio, aqui na página 339, que se opôs aos jesuítas. Depois aqui em 1773 é extinguida a Companhia de Jesus. Bom, depois seguimos para a página 354 com Dom Maria e a época da viradeira. Depois vamos passar à frente, chegamos às invasões francesas, os três generais bem conhecidos, Junot, Soult e Massena. Em 1807, fuga da família real para o Brasil, página 360. O decreto da descolonização da metrópole para o Brasil fez que, a partir de 1808, fosse suprimida, uma após a outra, todas as antigas limitações das subordinações da metrópole, página 369. Depois temos o movimento liberal, que partiu de um pequeno grupo de burgueses, o Sinédrio, de Fernando Tomás, página 362. A adesão dos militares a 24 de agosto de 1820, e depois temos as ideias burguesas, francesas, maçónicas, página 367. Era também um movimento anticlerical. Temos a Constituição de 1822, depois temos o Vintismo, portanto, que desencadearam a Revolução de 1820 e que colocaram na Constituição, a Constituição de 1822, o rei não tem direito sobre as cortes. Muito importante aqui esta parte. Depois a importância de Dom João IV para o Brasil, a independência do Brasil, página 381. A figura da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva. Depois Dom Pedro anunciou a ruptura definitiva com Portugal. O famoso grito de Ipiranga, não é? Independência ou morte, 7 de dezembro de 1922, página 383. Depois temos o regresso ao absolutismo, Dom Carlota Joaquina e Dom Miguel, os absolutistas contra-revolucionários, página 384. Mas amigos, cada um de vocês pode, cada época pode estudar cada época, ampliar os seus conhecimentos. Existem livros para cada época. Por exemplo, existe muita bibliografia sobre os próprios reis. Por exemplo, quem quiser estudar a obra de Dom João II, por exemplo, a obra de Dom Miguel, a obra de Dom Pedro, de Dom João I, pode fazer isso muito bem, porque existe bibliografia sobre cada rei de Portugal, sobre cada época da história de Portugal. Isto foi apenas uma parte. Depois temos então a revolta da Vila Francada, a revolta contra os liberais, depois Dom Pedro, o constitucionalismo liberal, a importância do liberalismo, Dom Miguel, o absolutismo conservador, defensor da Carta, página 385. Então depois temos a Carta Constitucional, não é? 1826, os liberais moderados, os absolutistas e, portanto, os liberais, os moderados e os absolutistas, que eram as três grandes forças por essa altura. Depois temos então a Guerra Civil 1828-1834, página 388-389. Temos em 1828-1834 o regresso ao absolutismo com Dom Miguel, 1834 vitória liberal, estabelecimento da normalidade constitucional, 24 de julho, portanto a famosa data 24 de julho em Lisboa, 1834 a Convenção de Evramonte, o fim do absolutismo, página 390-391. Depois, 1834-1851, temos a grande conflitualidade política no reinado de Dom Maria II, Constituição de 1838 até 1942, temos página 386, tudo isso até a página 395. A legislação do liberal Mozinho da Silveira, muito importante, essa legislação feita por Mozinho da Silveira. Mozinho da Silveira pôs fim às ordens religiosas, secularizou a sociedade portuguesa, tudo isso da página 398 até a página 400, sistema centralizado, 1932, de Mozinho da Silveira, página 400. Depois temos as reformas de Mozinho da Silveira. Depois temos a solução descentralizadora de Passos Manuel, que só durou 6 anos, com o famoso Código Administrativo, o Código Civil de Dom António Luís de Seabra, 1850, que, transformando a lei em 1867, nasce assim o primeiro Código Civil português, página 403. Meus amigos, eu sei que estou a andar um bocadinho rápido, a informação é muita, porque eu quero ver se chego rapidamente ao fim, porque isto é uma visão panorâmica da história, não é? Então depois temos a instabilidade,
o período da instabilidade, o setembrismo, liberais antigos, revoltosos, 1836, a ala mais avançada do liberalismo, entre 1836 e 1841. Depois temos o cartismo, chamado cartismo, a restauração da carta, o regresso à carta, a revolta e proclamação da carta, 1837. A Constituição de 1838, que é uma tentativa de compromisso entre a Carta e a Constituição de 1800, portanto, a Carta 1826 e a Constituição de 1922. Fim da Constituição, 1938, e golpe de Estado no Porto por Costa Cabral, página 408. Costa Cabral, primeira experiência de direita, da chamada direita autoritária, 1842-1846, reposição da Carta Constitucional, 1926, golpe militar no Porto, primeiro representante do realismo político, proibição dos enterros, a famosa história, proibição dos enterros no interior das igrejas, que deu origem à revolta da Maria da Fonte e à Patuleia, página 409. Depois, abril de 1846, revolta das mulheres contra Costa Cabral, página 411. A Patuleia foi uma reação do liberalismo doutrinal contra o neo-aristocracismo cabralista, página 412. Depois temos a estabilização política, regeneração, em que aqui tivemos o rotativismo, o caciquismo, o Partido Regenerador e o Partido Histórico Progressista, página 415. Também uma parte da história conhecida, não é? O caciquismo era o cacique que estava em contacto com o povo e que mandava votar. O sistema desempenhou função básica no sistema eleitoral, página 416. Depois temos o fundismo e a política das vias de comunicação, muito importante aqui, Fontes Freira de Melo, com, portanto, as vias de comunicação. Temos então de 1858 a 1886, de 1871 a 1877, as reformas de melhoramento materiais, o capitalismo desenvolvido, construção de redes de estradas, 1949, construção dos caminhos de ferro, 1952, desenvolvimento dos correios, obras públicas, a riqueza nacional que cresceu de grande volume, portanto, em termos absolutos, página 420. Página 421, a comercialização da agricultura, crescimento da classe média, página 422, fuga dos camponeses para a cidade, aqui importante, imigração para o Brasil, página 427. A importância do livro As Cidades e as Serras, de Eixas de Queiroz, aqui, exatamente, em 1901, que fez uma comparação entre a vida civilizada e agitada de Paris e a vida pacata e tranquila, portanto, fora das cidades, não é? Então, aqui temos também as obras de Almeida Garrett, Alexandre Herculano, muito importante, os grandes românticos portugueses, não é? Escritores do romantismo, e depois temos o realismo, Eixas de Queiroz e a sua importante obra bibliográfica. Eu tenho que andar assim depressa, meus amigos, portanto, aqui na página 450 e 451 chegamos à geração de 70, que foi um movimento de renovação de ideias verificado nas décadas decorridas entre 1960 e 1980. Tivemos pessoas importantes neste movimento, bem conhecido, não é? Ater de Quental, Eixas de Queiroz, Ramayão Ortigão, Oliveira Martins e Teofilo Braga, que eram chamados geração 70 contra o chamado conservadorismo universitário. A famosa questão de Coimbra, que opôs os consagrados das instituições universitárias tradicionais e os que defendiam a liberdade literária, os chamados Jovens de Coimbra, página 452. A organização de um ciclo de conferências em Lisboa chamado o Casino Lisboanense, o governo proibiu as conferências e o movimento foi refriado. Página 455, 454. Pois, em 1853-1890, temos o Último Império, as pretensões contra Portugal e a África, Conferência de Berlim, 1884-1885, o Mapa Cor-de-Rosa e o Ultimato Inglês, 1890. Tudo isso entre a página 455 e a página 466. Depois temos a questão da abolição da escravatura e o caso da questão do Foz de Soares. Temos a realização dos dois mapas dos projetos, o português e o inglês, que eram incompatíveis, página 463. Temos o ultimato, a 11 de janeiro de 1890, nota inglesa que exigia a retirada das tropas portuguesas que se encontrava no Vale do Chire. O governo cedeu, página 464. Página 466, foi por essa altura que Alfredo Keil, é assim que se diz, acho eu, compôs uma marcha patriótica e
Lopes de Mendonça escreveu a letra do hino de Portugal, em reação a toda esta situação. Meus amigos, o hino de Portugal nasce em reação a um poder externo, não é? Eu costumo dizer que um dos maiores inimigos da nacionalidade é a xenocracia, que é o poder do estrangeiro, não é? Então, 1910-1911, a Proclamação da República, Governo Provisório e Constituição de 1911, na página 467, 468 e 472. Temos a República, era uma aspiração, não um projeto programado, muita atenção, portanto a República, segundo José Armando Saraiva, era uma aspiração e não um projeto programado. Página 468. O principal representante do positivismo em Portugal foi Teófilo Braga, que foi o presidente do primeiro governo republicano, e o anticlericalismo e o positivismo militante, página 470. Depois, página 471, logo no ano seguinte ao do ultimato inglês, estalou no Porto a revolta de 31 de janeiro, que deu a causa da República aos primeiros mártires. Depois temos o governo de João Franco, 1907-1908, temos o regicídio de Dom Carlos e o príncipe Dom Luís Filipe, herdeiro do trono, página 472. Temos depois a instabilidade do governo republicano. Em 16 anos, o regime republicano conheceu 8 presidentes e 50 mudanças de governos. Eu vou repetir isso porque, meus amigos, esta é uma parte da história que também não se estuda ou se estuda muito pouco. Mas, meus amigos, eu posso dizer que a partir de 1910, quando se dá a implementação da República, temos uma instabilidade gigantesca que vai quase até 1926, o golpe, não é? Antes do Estado Novo. Portanto, e temos uma instabilidade gigantesca, meus amigos. E aqui nos fala José Armando Saraiva, não é? Então temos o Partido Democrata, Afonso Costa, o Partido Evolucionista, ou Unionista, António José de Almeida e Brito Camacho, página 477. Depois temos 1917 a 1918, temos o golpe militar de Sidónio Pais, tentativa de um sistema presidencialista. A 14 de 12 de 1918 temos o assassinato do presidente Sidónio Pais, tudo isso muito bem descrito aqui no livro. O período de 1920 a 1926 foi a fase mais agitada da história da Primeira República. 1921, noite sangrenta, assassinado do chefe do governo António Gramsci e dos republicanos Machado dos Santos e Carlos Maia, página 478, 479. Depois temos a Primeira República, pode-se dizer que foi um período totalmente negativo, nas palavras de José Armando Saraiva, que substituiu a autoridade pela demagogia, desorganizou o aparelho de Estado, empobreceu o país, retardou o processo económico, agravou a dependência semicolonial e entrecortadas por páginas sangrentas. Página 481. Vocês ouvem isso? Ouvem os professores falarem isso nas escolas? Pois é. Primeira República, vejam bem. O que nós ouvimos é o contrário. Foi um período maravilhoso, maravilhoso. O que foi muito mau foi. Os descobrimentos foram muito mau. Porque deu origem àquilo que eles chamam a colonização, não é? O período da Idade Média, por causa da Igreja Católica, foi muito mau. O período, podemos dizer, em que os absolutistas tentam novamente repor a Carta Constitucional, foi muito mau. Depois vêm os liberais, que é uma época maravilhosa. Vem a Primeira República, até ao golpe de Estado, é tudo maravilhoso, não se passa nada. Isto é a história que nos contam. Mas é totalmente falso, meus amigos, é falso. As pessoas nem se passam pela cabeça as coisas que aconteceram neste período, meus amigos. Então, depois de 1926, golpe de Estado, início do Estado Novo, portanto, 1933. De 1928 a 1932, temos, então, a obra de António de Oliveira Salazar, Ministro das Finanças, que em 1932 chefia o governo. 1933, a Constituição, portanto, de 1933, não é? Então, aqui na página 83, Salazar fez obra. Repito, Salazar fez obra. Eu não sou salazarista, meus amigos, eu estou a falar nas palavras de José Armando Saraiva. O orçamento foi equilibrado, o escudo estabilizado,
e a administração financeira regulada e disciplinada. Isto valeu-lhe o enorme prestígio em 1929 que se lhe conhece, página 483. E então depois, com a entrada em vigor da nova Constituição, 1933, terminou a ditadura e começou o Estado Novo. Portanto, 1933 até 1974, página 483. Depois temos os homens do Estado Novo e os presidentes, página 485. Vou primeiro ler a passagem da página 486, as obras públicas, porque acho que é importante, porque muitas vezes nós não vemos isso. Não, isto está quase no fim do livro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Portanto, 486, tenho aqui assinalado. Portanto, as obras públicas, meus amigos. As realizações mais marcantes da política das obras públicas que se manteve em execução durante todo o regime Estado Novo são talvez a Ponte sobre o Douro, 1963, de concepção e técnicas nacionais, a Ponte sobre o Tejo, projeto americano, concluído em 1966, a Biblioteca Nacional e o Tribunal Judicial de Lisboa, 1968-1970, e o Plano dos Centenários para a construção de escolas de ensino primário, 2.500 salas de aula. Eu acho muita piada quando nos pintam um Estado Novo como o regime daquele senhor do bigode, não é? Pronto, lá da Alemanha. E que agora é que é bom, porque agora é que é o Partido Socialista, que é a democracia. Só este período que eu aqui falei das obras é mais do que quase todas as realizações que nós tivemos agora nestes 50 anos para cá, meus amigos. E isto não é exagero, não é caricatura, meus amigos, é a realidade. Portanto, há um grande desconhecimento da história. E por isso é que o próprio José Hermano Saraiva não era muito bem visto pela nossa comunicação social, não pensem. Ele fazia muitos programas de televisão, mas muita gente dizia que ele colaborou, não é, digamos assim, com o Estado Novo e tal, ele era um pouco tendencioso para... há quem até diz que ele era salazarista, vejam bem o que é que se ouve, não é? Isso eu não sei, porque não sei o que é que ia na cabeça do próprio historiador, mas há uma coisa que eu sei. Este historiador falava de Portugal com a sua alma, com o seu coração e dizia as verdades dentro daquilo que nós, como eu disse na introdução, dentro da documentação e daquilo que se convencionou ser a história de Portugal, não é? Porque depois também temos então todas essas polémicas de se as coisas aconteceram assim ou se não aconteceram assim, não é? Então, agora vamos ler. De 1936 a 1939 temos a neutralidade portuguesa face à Guerra Civil de Espanha. 1939 a 1945, deixem-me ver, estamos a 1 e 12, ok? Neutralidade portuguesa face à Segunda Guerra Mundial. Em 1949 temos Portugal entre os membros fundadores da NATO. O professor Egas Muniz recebe o Prémio Nobel de Medicina. Em 1958 temos a candidatura presidencial do General Humberto Delgado, a carta crítica do Bispo do Porto a Salazar. Em 1961 temos o início da guerrilha em Angola, a perda de Goa. Em 1963 temos as guerras de África em Angola, Moçambique e Guiné. Em 1968 temos Salazar sofre um acidente e é substituído na chefia do governo por Marcelo Caetano. De 1963 a 1974 constitui-se o Movimento dos Capitães. Em março de 1974 transforma-se em Movimento das Forças Armadas, MFA. Então, depois temos o 25 de Abril, e eu aqui, deixe-me só ver aqui uma coisa. Ok. Portanto, temos então de 1926 a 1974, temos 48 anos, não é? Mas podemos dizer que o Estado Novo, podemos dar mais ou menos 49 anos da sua existência, não é? Aqui o professor e o historiador também nos diz que após o 25 de Abril a tentativa de ver a direita como algo de mau, vejam bem, um trauma, levou ao banimento das forças da direita
distância geral da direita. Chamou-se centro, ou seja, o que é que, aqui na página 496, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do 25 de Abril houve um trauma, digamos assim, não é? Um trauma de falar-se da direita. E a maior parte das forças que estavam à direita quiseram-se intitular-se de centro. Isto aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril, meus amigos. E isto aqui nos fala o historiador José Hermano Saraiva, nos diz que houve um género de um trauma por causa do Estado Novo, não é? Então, e hoje perdura este trauma, não é? Este trauma. Então, aqui em Portugal, ao contrário do resto da Europa, que é o contrário, não é? E nos Estados Unidos também, nós aqui em Portugal temos a sensação que a direita são os maus e a esquerda são os bons. Só que não se fala do que se passa entre 1974 e 1976, não é? E depois um bocadinho também, não é? Ou seja, não se fala do que são essas forças de esquerda e de extrema-esquerda, que fizeram bem pior, meus amigos, mas muito pior do que se formos a ver as forças da direita, não é? Então, é isto que aqui o historiador nos diz. Então temos depois, 1974, temos o 25 de Abril, o golpe de Estado do movimento das Forças Armadas, que triunfa. Principais partidos, o PS, o PPD, PSD, o PCP e o CDS. Temos o processo de descolonização, que foi um processo, não vamos entrar aqui, mas foi um processo terrível mesmo, nem vale a pena aqui falar. De 74 a 75 temos a tentativa da Revolução Comunista derrotada, sabemos perfeitamente, não é? No verão de 75, não é? Depois, em 1976, temos a Constituição da República Portuguesa, as primeiras eleições legislativas, presidenciais, regionais e autárquicas. Em 1982, temos a primeira revisão constitucional, fim do Conselho da Revolução. Então, do 25 de abril de 74 até 2 de abril de 1976, com a promulgação da nova Constituição da República, então temos isto da página 499 até a página 505. Depois temos a importância do 25 de novembro de 1975, que impediu que houvesse um governo extremista de esquerda aqui em Portugal. Atenção! O epílogo do PREC, processo revolucionário em curso, e a normalização constitucional, página 504. Depois, página 509, temos os países da África que não estavam preparados, nos diz o historiador, para uma saída tão abrupta do governo de Portugal. O resultado foi uma situação de miséria, de guerra civil, uma debandada por meio de 1 milhão de pessoas, não é? E depois temos aqui na parte final, eu não vou ler porque senão nunca mais saímos daqui, mas eu vou aqui apenas mostrar aos meus amigos, portanto aqui, porque é muito interessante, eu acho que isto é muito interessante, a ver se eu consigo aqui localizar rapidamente, portanto, onde é que está? Ora, exatamente, aqui os episódios que vão começar, portanto, logo a seguir ao 25 de Abril e que vão até, portanto, a normalidade constitucional. Meus amigos, são para aí 4 ou 5 páginas. Portanto, eu vou mostrar aqui, que nos faz um resumo muito interessante dos principais pontos, porque esta é também uma parte da história que parece que se passa assim um bocadinho rápido. Não interessa muito, porque a esquerda fez muita coisa, então vamos abafar, não é? Tem um bocadinho isso. Então, vamos então à conclusão, meus amigos, eu mais uma vez vou mostrar a obra. História Concisa de Portugal, José Hermano Saraiva. Meus amigos, há muita bibliografia do autor, do comunicador, historiador José Hermano Saraiva. Para quem não sabe, aqui temos a fotografia, não é? Mas vou-vos dizer uma coisa, este livro aqui é muito bom. E mais uma vez eu repito, é muito bom por causa de como está escrito, a simplicidade como está escrito, a visão panorâmica, a visão concisa, a visão simples, mas bem feito, com as datas, com tudo. E eu quero referir outra vez isso, meus amigos. Então, à conclusão, podemos dizer que temos 50 anos de democracia. Vamos fazer agora em abril. Portanto, de 1974 até 2024, não é? Se nós retirarmos
1974 a 2024, ficam 50 anos. Portanto, temos em abril deste ano, 2024, vamos fazer 50 anos do 25 de abril. Ainda por cima, vamos ter as eleições e tudo, não é? É março, não é? E eu aqui quero acabar um pouco este vídeo com algumas perguntas que vamos lançar no ar, digamos assim. Então, há 50 anos, então, que temos a democracia, como muito bem todos os dias ouvimos a cantiga na comunicação social, não é? Eu vou fazer algumas perguntas. A justiça está melhor? Há menos corrupção? O ensino está melhor? A educação está melhor? Como estão as forças militares? Como estão as nossas forças de segurança? Ponto de interrogação. Tudo isso em pontos de interrogações. Como está a economia? Como estão as finanças? Como está a saúde? Como está a nossa cultura? O nosso conhecimento? A nossa literatura? Ponto de interrogação. Como está o nosso património? Como se encontra um ensino da história de Portugal? Meus amigos, eu podia continuar a fazer essas perguntas que nos faz pensar se estamos melhor ou se estamos pior. E toda a gente tem a resposta. Toda a gente sabe a resposta. Toda a gente sabe que estamos muito pior e estamos cada vez pior e cada vez Portugal está pior. Cada vez desce mais no ranking, cada vez Portugal se vai afundando cada vez mais. E eu vou-vos dizer uma coisa. Tudo isso que tivemos a ver aqui, que alguns vão dizer que não tiveram paciência de ouvir, ou outros vão dizer que isto foi uma travessia a 100 a hora da história de Portugal, mas teve que ser assim. Mas eu vou-vos dizer, todos esses grandes reis, esses grandes personagens, esses grandes homens que lutaram por Portugal contra as forças muçulmanas dos mouros, contra o nosso vizinho, não é? Castelo e Aragão, depois as Espanhas Unidas, não é? Contra toda essa gente, sempre lutaram para manter a independência de Portugal. Foram homens que deram a sua vida, que deram a sua camisola, que deram tudo o que tinham para esta nação. O que é que nós estamos a ver de há 50 anos para cá? O que é que nós temos estado a ver entre nós? Meus amigos, estas são as perguntas que eu vou deixar aqui para os meus amigos, para este canal. Vou deixar ainda a recomendação: estudem História de Portugal. Tenham o gosto de estudar a História de Portugal. Não esses livros agora, atenção. Há muita coisa que está a ser escrito neste momento, que aparece com o título de História de Portugal, e quando nós vamos ler o livro, ficamos com os cabelos em pé, meus amigos. Porque é mentiras, falsificações, retiram partes da história, criticam constantemente tudo o que é conservador, tudo o que... Ou seja, a grande parte da nossa epopeia, que eu ainda há bocado li, não é? A história épica da nação, tudo isso eles criticam e dizem mal. Eles querem reconstruir, quase que dá para dizer que eles querem uma nova história do 25 de Abril até agora, não é? Quase que se eles pudessem, só se podia estudar na história, nem ia nas escolas, só se podia estudar a história de Portugal a partir dessa data. E, meus amigos, nós temos que pensar seriamente sobre isso. Então eu desafio aqui os meus amigos do canal e subscritores, estudem a história de Portugal. Podem comprar este livro, eu penso que ele ainda esteja à venda, portanto é uma edição recente, esta edição, como eu disse, 2021, e vale a pena ler esta obra, retirar apontamentos, as partes que a gente... Porque há sempre algumas partes da história que nós dominamos menos, não é? Que conhecemos menos. Há outras partes que conhecemos mais. Há coisas que nós temos menos conhecimento. Ler a história, ter um bom dicionário. Eu tenho aqui, eu vou mostrar aos meus amigos uma coisa muito interessante que eu tenho aqui, já agora que eu me lembrei, que é História de Portugal em datas. Eu vou mostrar aqui para os meus amigos verem.
História de Portugal em datas. Eu vou abrir para os meus amigos verem. É género de um dicionário, estão a ver, em que nós podemos ver aqui, ao invés de ser uma história corrida, como o livro aqui do José Hermano Saraiva, não. É como um dicionário, tem as datas todas. Por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, 1767, abri ao caso, não é ao caso. Portanto, 1767 inicia-se a exportação do algodão brasileiro para a Inglaterra. Por exemplo, não é? Cada data nos dá mais ou menos o acontecimento. Mais uma vez, sabemos que a história é uma história incerta, não é? Não, como eu disse na introdução do vídeo. Mas ter um dicionário de datas, História de Portugal em datas, está a ver aqui 1143, ter um dicionário de história, por exemplo aqui, não tenho aqui, eu tenho aqui, mas se eu não tiver aqui, não tem importância, eu tenho lá para trás, portanto, um dicionário de história, meus amigos, a mesma coisa que um dicionário, mas com, digamos assim, as palavras, os nomes, os conceitos, as designações que diz respeito à história, não é? A disciplina História. Sempre ter sempre esses livros à mão. Ao mesmo tempo que estamos a ler o livro, vamos consultando, digamos assim, estes livros. Quem tem a oportunidade e o privilégio de ter, portanto, por exemplo, eu não tenho, mas tenho aqui um exemplar apenas para aqui do Joaquim Veríssimo Serrão, que é uma das melhores histórias de Portugal. Eu não devia estar a fazer isso aqui neste vídeo, porque eu estou a falar do livro de José Hermano Saraiva, mas muito bom esta coleção, mesmo muito bom esta coleção, para quem quer, portanto, aumentar os seus conhecimentos, digamos assim, e há muito mais obras também que se pode consultar sobre a história de Portugal. Mas para finalizar, ter o gosto do estudo da história de Portugal. Porque é a nossa nação, é a nossa história, é a nossa língua, é a nossa cultura, foi, digamos assim, os nossos antepassados, não é? Tanto do norte como do sul do país, e foram os grandes feitos que fizeram a nossa nação. Eu digo-vos uma coisa, eu não nasci em Portugal, mas sou português, de pais portugueses, estudei a fundo a história da França, porque foi lá que eu vivi, e em França, nas escolas em França, mesmo os professores de História, professores de História da França, têm uma grande admiração por Portugal, principalmente pelos descobrimentos, pela nossa história. Eles olham para Portugal com uma grande admiração, com um grande respeito pela nossa nação, uma nação que eles chamam a nação dos navegadores, a nação dos homens do mar, a nação dos descobridores das terras além mar, não é? Eles têm muito respeito também pelos nossos poetas, Camões e muito mais, Fernando Pessoa, os dois grandes embaixadores, mas há muito mais, não vou agora aqui perder tempo. E, meus amigos, Portugal, como eu disse na introdução do vídeo, é único na sua história, no seu género e na sua força. E nós temos que passar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças, passar este saber, esta tradição, este legado que nos vem de quase 900 anos de história, meus amigos. E eu queria acabar com estas palavras, meus amigos. Que essa história de Portugal possa ser imortal, meus amigos. Imortal, e que nós possamos ser os transmissores deste tão grande legado que é a história de Portugal. Os grandes transmissores desta história. Meus amigos, obrigado por terem, quem teve paciência para ficar até ao fim do vídeo, e mais uma vez, meus amigos, um grande homem que está aqui, que nos deixou-nos em 2012, e que nos deixa muita saudade mesmo. Um homem que foi um dos maiores comunicadores que nós tivemos em Portugal.
José Hermano Saraiva, História Concisa de Portugal. Um abraço e até uma próxima.